Olá pessoal, bom dia! Bom, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre calor, tá? Nós já vimos na aula passada temperatura, definição de temperatura, que é o quê? Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação das moléculas. Isso nós já vimos e vimos como é medida a temperatura, tá? Através do termômetro. E nós temos 3 escalas conhecidas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Quem não viu a aula passada, o vídeo está aí, é só vocês puxarem lá as aulas passadas. Hoje nós vamos ver a definição de calor. O que o calor significa? Qual a definição correta de calor? Muitas vezes a gente confunde calor com temperatura, não sabe definir corretamente. O calor representa a energia térmica em trânsito, tá? O que é energia térmica em trânsito? Se eu tenho 2 corpos, um com uma temperatura maior e um com uma temperatura menor, e eu coloco esses corpos em contato, eles vão trocar energia, tá? Sempre o corpo com maior temperatura vai transferir energia para o corpo de menor temperatura. E eles fazem isso até que atinja o equilíbrio térmico, tá? Então nós temos o calor, ele pode ser verificado de 2 formas. Pode ser o calor sensível, quando que vai ser a situação, vou ter um problema, uma situação problema. Quando que eu vou identificar quando que é calor sensível? O calor sensível é quando há diferença de temperatura, tá? Eu tinha uma temperatura inicial, depois de um tempo eu verifiquei, o corpo está com outra temperatura. Então tem como eu medir a quantidade de calor desse corpo, recebida ou cedida, né? Porque um corpo ele pode receber calor de outro corpo ou ceder calor. Sempre vai ser o maior temperatura transferindo para o corpo de menor temperatura. Então, o calor sensível, ele é dado quando eu tenho um corpo com diferença de temperatura. E como que eu faço para calcular esse calor? Quantidade de calor, massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Olha o chato aqui que tá me perturbando, ó, atrapalhando minha aula. Vai pra lá. Ai, seu chato. Então, ó, massa, a massa do corpo, tá? Calor específico, ele vai depender do material do corpo. Então, assim, se o corpo tem feito de cobre, ele tem um calor específico. Se for alumínio, já é outro calor específico, tá? E variação de temperatura. Variação de temperatura é a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, com esse daqui, essa forma, eu consigo medir a quantidade de calor de um corpo. A unidade de quantidade de calor é cal, tá? De caloria. E o calor latente? O calor latente, quando tem mudança no seu estado, o corpo, ele se manteve com a temperatura constante e nesse tempo ele trocou o seu estado físico, tá? Houve mudança no seu estado físico. E aí eu vou ter o calor latente. Como que eu faço para achar o calor latente? Quantidade de calor igual a massa vezes L. Esse L é o calor latente específico, tá? Na próxima aula nós vamos ver exemplos de aplicações dessas 2 fórmulas, tá, pessoal? Se quem tiver dúvida, pode deixar aí que eu vou olhar e vou responder. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.